Bom dia, bem-vindos ao roteiro 6 de língua portuguesa. E hoje nós veremos um gênero textual chamado biografia. Eu sei que muitos de vocês já conhecem a biografia, a autobiografia, mas hoje nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais, tá bom? Então, a biografia é um gênero textual que relata, que conta a história da vida de alguém. Tem as seguintes características. O texto aparece em terceira pessoa, geralmente apresenta uma ordem cronológica dos fatos, ou seja, os fatos são contados à medida em que eles acontecem. Que fatos são esses? É o relato, são os relatos mais marcantes da vida de alguém. E há o predomínio de verbos no pretérito, ou seja, no passado. Para o roteiro desta semana, você vai pesquisar e escrever uma breve biografia da vida de alguém que tenha se destacado na luta pela proteção ao meio ambiente, no Brasil ou no mundo. E seguem aí 2 links de sugestão de material de apoio, tá bom? Então vamos nos concentrar na tarefa. Veja bem, vou ler novamente. Para o roteiro dessa semana de hoje, você vai pesquisar, então você vai fazer uma pesquisa e escrever uma breve biografia. Como breve, vamos combinar uma biografia que tenha entre 25 a 30, 32 linhas. Da vida de alguém que tenha se destacado na luta pela proteção ao meio ambiente. Então, de um ambientalista ou de uma ambientalista, ok? Percebam que quando ele fala você vai pesquisar e escrever, vocês vão pesquisar a vida, até podem pesquisar próprias biografias mesmo, não tem problema. Só que na hora que vocês forem escrever, não é para copiar. Eu fui lá, achei uma biografia de um ambientalista, eu vou copiar essa biografia e vou entregar para a professora. Não. Vocês vão pesquisar a vida das pessoas, da pessoa que vocês escolherem, né, do ambientalista ou da ambientalista que vocês escolherem, e vão criar uma biografia, vão escrever a biografia dessa pessoa com as palavras de vocês, ok? Com as impressões que vocês tiveram, com os fatos mais importantes que vocês selecionaram. Combinado? A palavra biografia, ela vem de bio, que significa vida, e grafia, que significa escrita. As características são: a biografia faz parte da tipologia narrativa, então é um gênero narrativo. Por quê? Porque a biografia é uma sequência, ela vai contando uma sequência de fatos que ocorrem ao longo de certo tempo na vida de alguém. Como eu conto esses fatos, essas ações que aconteceram, eu vou utilizar os verbos de ação. O texto é narrado em terceira pessoa. Quer dizer que o narrador ele não participa diretamente da história. Não é a história dele, é a história de alguém que ele está apenas contando. Há uma ordem cronológica dos fatos. Então, a ordem cronológica, né, é aquela que usa o quê? Datas como forma de classificação. Os fatos vão aparecendo à medida que eles acontecem. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão do tempo na biografia, tá bom? Conjunto de informações sobre a vida de alguém. Logo no comecinho de uma biografia, vocês vão observar, quando vocês forem pesquisar, que aparece o nome da pessoa, quando e onde nasceu, alguns dados da família, alguns hábitos importantes, tá bom? E depois vem propriamente os relatos, né? O relato dos fatos marcantes da vida de alguém. Então, fatos marcantes são aqueles que influenciaram, que comoveram, que transformaram de alguma forma a sociedade em que aquela pessoa vivia. Uso de pronomes pessoais e pronomes possessivos. Eu separei aí um trechinho bem pequenininho da biografia de José de Alencar, que eu gosto bastante. Então,
está escrito assim: seu trabalho tinha como horizonte e reticências, né? São os famosos 3 pontinhos, que significam que o texto continua. Depois um outro trechinho, o que o levou a escrever romances, e aí também continua. Bom, eu separei aí a palavrinha seu e a palavrinha o para indicar seu trabalho. Esse seu que está destacado é um pronome possessivo, isso mesmo. E ali mais para frente, o que o levou a escrever romance? Quer dizer, o que levou José de Alencar a escrever romance? Então, esse o está substituindo a palavra, o nome José de Alencar. Então, é o pronome pessoal, tá bom? Só alguns exemplos para ficar mais claro para vocês. E uma outra característica é o uso de marcadores temporais. São os marcadores que indicam tempo. Então, aí ele até já colocou alguns exemplos, né? Na infância, na adolescência, naquela época, na velhice, no auge da fama, e etc. Ok? Predomínio de verbos no pretérito. No pretérito perfeito ou no pretérito imperfeito. Quando que eu uso um, quando que eu uso o outro? O pretérito perfeito, geralmente, ele vai falar de um fato isolado, de um fato único que aconteceu. E o pretérito imperfeito, ele vai nos dar a ideia de algo que era um hábito no passado, que era uma rotina, fazia parte da rotina. Então, eu separei mais um trechinho da biografia de José de Alencar, que diz: José de Alencar ingressou no colégio de instrução elementar. Durante a noite, presenciava os encontros políticos de seu pai. Observe os verbos aí: ingressou e presenciava. Qual deles você classificaria como pretérito perfeito? Qual deles está nesse tempo, hein? Pretérito perfeito. E qual deles dá a ideia de continuidade, de rotina, de hábito, que é chamado o pretérito imperfeito? Ingressou ou presenciava? Isso mesmo, ingressou está no pretérito perfeito, né? Foi um fato ali que teve um começo e um fim, né? Ingressou, foi uma vez só. E o presenciava já faz parte do pretérito imperfeito. Veja bem, você observa, você tem essa sensação de que era algo que era recorrente, né? Então, havia os encontros políticos do pai dele, né? Esses encontros políticos existiam. E durante a noite ele presenciava esses encontros, tá bom? Então era um hábito, né? Era uma rotina, era algo que acontecia, não acontecia uma vez só, mas acontecia sempre. E por último, a verossimilhança dos fatos narrados. Mas, professora, o que é verossimilhança? É o que não contraria a verdade, tá bom? Vamos ao passo a passo. Então, vocês vão escolher o ambientalista ou a ambientalista que mais vocês gostaram da história, que mais chamou a atenção de vocês. Percebam que essa palavra ambientalista, ela é um substantivo comum de 2 gêneros. Por quê? Porque eu posso usar tanto para o feminino quanto para o masculino, né? Basta que eu mude ali o meu artigo, eu mude o meu adjetivo, e aí eu já consigo saber se estou falando de um homem ou de uma mulher. Então, escolham aí o ambientalista ou ambientalista de vocês. Pesquisem bastante sobre a vida dele ou a vida dela. Concentrem-se, selecionem os principais eventos, feitos, acontecimentos, obras. E aí, algo a respeito do tempo. Embora cronológico, você pode sim iniciar a sua biografia com um fato bem importante da vida do ambientalista e depois continuar escrevendo respeitando a ordem cronológica. Então, você pode começar a biografia desse ambientalista ou dessa ambientalista com um fato bem bombástico, um fato bem marcante, bem emocionante.
E depois você continua seguindo uma ordem cronológica, explicando para o seu leitor como, né, que aquela pessoa chegou naquele fato, tá bom? É uma maneira de você deixar o seu texto interessante, de despertar curiosidade no seu leitor. Então você pode fazer isso. Você pode ainda iniciar com uma frase de impacto, uma frase famosa, uma frase representativa daquela pessoa que você escolheu para escrever. Então, nada impede que você faça a tradicional ordem cronológica, está certo, não tem problema, mas também não precisa se prender a isso. Se de repente você quer começar com um fato importante da vida daquela pessoa e depois explicar como ela chegou até aquele fato, ou se você quiser começar a sua biografia com uma frase de efeito, uma frase importante, uma frase marcante da vida dessa pessoa, também você pode, tá bom? Você tem essa liberdade. Cite suas fontes, quer dizer, cite de onde você tirou a sua pesquisa, né, ou as suas pesquisas. Depois que você escrever, revise o seu texto, corrigindo alguns erros, sejam eles ortográficos ou de concordância nominal, concordância verbal. Lembre-se de separá-lo em parágrafos e de usar a pontuação. Para que eu vou fazer tudo isso, professora? Porque essas medidas servirão para melhorar o seu entendimento, o entendimento do seu leitor, o entendimento do seu texto. E aí você vai ficar orgulhoso, você vai ficar orgulhosa da sua produção textual, tá bom? Eu já tinha falado num primeiro áudio, há cerca de uma semana, eu acredito, uma semana, um pouquinho mais de uma semana, como que a gente revisa o texto. Então, vocês acabaram de escrever o texto, deem um tempinho para a cabeça de vocês. Vão beber uma água, comer uma fruta, se alongar um pouquinho e depois vocês voltem para revisar. Porque se vocês forem revisar o texto assim que vocês terminarem de escrevê-lo, o cérebro de vocês vai estar viciado naquelas coisas que vocês escreveram. E você não vai conseguir revisar direito. Você não vai ter um olhar crítico, tá bom? Então, acabou de fazer o texto, dá uns 15, uns 20 minutos, aproveita para se cuidar um pouquinho, para se hidratar, e depois você volta, tá bom? Para ver se tem erros de escrita ou de concordância, tá bom? A pontuação. Uma boa forma de você ver se a pontuação está correta, se está boa a pontuação, é você ler o seu texto em voz alta, tá bom? Certifique-se que o texto está escrito à caneta, afinal é um trabalho, né? Depois tire uma boa foto, envie o seu trabalho e aí acompanhe os meus comentários no seu e-mail, tá bom? Então fiquem atentos. Após enviar um trabalho por e-mail, fiquem atentos ao retorno, ao feedback do professor, tá bom? Para vocês verem se tem que arrumar alguma coisa, tem que enviar novamente. Então, eu espero que vocês tenham uma boa manhã de estudo e eu fico com vocês até 11h25, tá bom? Assim, de plantão, né? Depois eu vou acompanhando por e-mail e eventualmente no WhatsApp. Bons estudos, fiquem com Deus, um beijo no coração.